pisaram nessas ilhas. Na verdade, não se sabe exatamente quando os primeiros humanos chegaram ao Japão, mas indícios arqueológicos, como machados de pedras polidas, mostram que cerca de 30 mil anos atrás já existiam pessoas por ali, vivendo principalmente da coleta de frutas e, claro, da caça e pesca. Esse povo começou a crescer e progredir. Por volta de 5000 a.C., muitas aldeias tinham se unido com outras, formando agrupamentos bem maiores. Algumas dessas aldeias ficavam nas montanhas, vivendo basicamente de caça, e outras no litoral, com a galera comendo mariscos que encontravam nas praias. E quando você olha mais de perto, via que essas aldeias eram bem parecidas com as que existiam na Coreia. Sim, efetivamente, a agricultura japonesa e a população do arquipélago aumentou muito, chegando a mais de 1 milhão de habitantes. Por volta do ano 200, o Japão não era mais formado por vilas, mas por dezenas de reinos diferentes. Aí começou algo fundamental neste... O grande vencedor destes primeiros conflitos entre reinos diferentes teria sido Jinmu. Ao conquistar a vitória nessas guerras, ele se tornou o primeiro imperador do Japão, assumindo o trono em 11 de fevereiro de 660 a.C. Justamente por isso, o dia 11 de fevereiro é até hoje celebrado como o dia da fundação nacional do Japão. Himei, que assumiu o trono no ano de 539. E aqui não estamos falando só de religião, mas principalmente de política. Se os imperadores são descendentes dos deuses... O que se acredita é que nos séculos 4 e 5, os Yamato eram apenas o grupo mais importante de uma enorme aliança de clãs. Já mandava em tudo, estabelecendo a única dinastia imperial que reinou no Japão. Essa é a monarquia com a linhagem mais antiga que existe no mundo. Famílias diferentes que se uniam normalmente por casamentos. Todo clã tinha uma família com mais poder e, por exemplo, imagine que os membros de uma família importante de guerreiros e de arqueiros que têm menos poder. Todas essas famílias vão formar um clã, e o patriarca da família mais poderosa desse grupo é quem determina como o clã inteiro vai agir a respeito de qualquer assunto. As dinastias chinesas e os reinos coreanos. Vamos falar primeiro da Coreia. Nessa época, ela era dividida em 3 grandes reinos e uma confederação de reinos menores chamada Gaia, com todos disputando o poder. Fez o budismo aparecer no Japão no meio do século VI. O budismo é uma... mas ele foi ganhando espaço especialmente por motivos políticos. Primeiro porque a corte imperial se ligou que Segundo, o budismo aumentaria o próprio poder do governo. Se todos os japoneses começassem a praticar o budismo, tinha muita influência com a família imperial. Usando o budismo, eles do clã Soga aumentaram ainda mais o seu poder. Chegou uma hora que quem mandava ia um príncipe chamado Shotoku, que era aliado dos... Ele foi fundamental para a disseminação do budismo no Japão, mandando construir mais de 400 templos no arquipélago. Mas, numa dessas tramóias, o líder do clã Soga é assassinado. Com isso, quem passa a dar as cartas é o clã Fujiwara, que ajuda a criar diversas reformas nas leis japonesas. Essas mudanças foram reunidas numa série de leis chamadas de Reforma Taika, e realmente muita coisa mudou. Começando pelas terras cultiváveis que passaram a pertencer ao governo, que podia distribuí-las ao povo. Daimyos. Esses nobres que administravam as províncias dos clãs foram se tornando mais e mais poderosos. E aí, com o país todo fragmentado, guerreiros ali mesmo na província que administravam. Com isso, o Japão começou os Fujiwara, os Taira e os Minamoto. Aí, em 1153, guerra entre esses 3 clãs.
De um lado, os Fujiwara. Do outro lado, os Taira e os Minamoto. E o resto foram totalmente destruídos. Agora, olha a bagunça. Ficaram os Taira de surpresa, assumindo o controle da corte. Eles avançam em direção ao inimigo e testam as forças do grande exército dos Taira. E o Japão nunca mais foi o mesmo poder que a aristocracia. Eles eram conhecidos como Bushi, que é a palavra para guerreiro, mas também são conhecidos por outro nome. Simples guerreiros ou soldados, mas sim uma elite militar. E a questão era hereditária, porque um samurai obrigatoriamente tinha que ser filho de um samurai. Existiram também os famosos Ronins, que eram os samurais sem mestre. Os Ronins vagavam pelo Japão, normalmente aceitando trabalhos em troca de comida ou hospedagem, e eram muito temidos, porque como eles não tinham... O feudalismo foi um modelo político e econômico em que um senhor feudal que tinha grandes porções de terra cedia parte dessas terras para trabalhadores em troca de lealdade dos caras. Esse modelo ou variações disso rolaram na Europa realmente na questão de distribuição de terras. A prova de que o poder Minamoto, o Yoritomo Minamoto, como Shogun, ou seja, o chefe de tudo. Esse título tinha... Temujin começou a unir as tribos mongóis e... His life was to become a legend. His name, Genghis Khan. A brutal barbarian who butchered millions. Depois que ele morreu, um de seus filhos e os netos do Gengis Khan chamava Kublai Khan, que conquistou a Coreia, a China e decidiu que a galera do Japão deveria começar a pagar um tributo para ele. Por isso, em 1274, barcos transportando milhares de soldados mongóis surgiram. Essa é a história do jogo. Escudos e bombas feitas com uma estranha substância negra chamada... Nessa batalha as coisas já estavam... No final, um tufão violento surgiu do nada e destroçou os barcos mongóis. Milhares de invasores se afogaram, acabando com os planos do... E começou a preparar uma nova invasão que rolou em 1281. Galera, foi quase um repeteco da primeira vez. Tacaram o terror em Tsushima e Iki e avançaram pelo arquipélago, chegando novamente até a baía de Hakata, na ilha de Kyushu. Mas dessa vez os japoneses, então os mongóis, tiveram que recuar. Mas nada disso mudava o fato de que a vitória dos invasores para uma vez e destruiu os barcos mongóis de novo. Os invasores fugiram nos barcos que sobraram, deixando para trás milhares de soldados. Sem comida ou equipamentos, esses caras foram massacrados pelos japoneses. O placar... Os católicos. The shogun wanted to keep Japanese society as it was. And that did lead some people to believe that Christianity was subversive and was upsetting the social framework, the social pattern of Japan. No começo, eles realmente ficavam apenas nessa ilha, mas logo foram conquistando uma boa relação com o shogunato e passaram a fazer visitas ao castelo do Shogun em Edo. Nessas visitas, eles levavam presentes e apresentavam inovações científicas e tecnologias que estavam rolando no Ocidente. Justamente por isso, alguns samurais começaram a se tornar sim. Esse movimento é chamado de Rangaku. Ran vinha de Horanda, que era como os japoneses chamavam a Holanda, e Gaku, que significa aprendizado. Na verdade, o shogunato não era contra a presença de europeus, mas eles, como chineses e coreanos, que também tinham pouco acesso.
Tudo começou a mudar em 1853, quando um oficial da Marinha Americana aportou em Edo acompanhado de diversos navios de guerra e deixando claro que ou o Japão abriu seus portões para outros países ou o bicho ia pegar. Navios ingleses, russos, franceses, pronto. Todo mundo queria falar com os japoneses. O problema é que a população japonesa tinha a capacidade de ser o grande protetor militar do país. Aí pronto. Ponte entre a era dos samurais e bem no meio disso, os japoneses viviam isolados e sem muito contato com outras culturas, construindo sua identidade e sua forma de pensar. Mas a partir de agora, isso seria colocando maneiras de criar uma nação forte e respeitada pelas outras. E olha, isso não foi nada fácil. Esse imperador chamado Mutsuhito tinha apenas 15 anos de idade. Quem ajudou muitos samurais que ajudaram a derrubar o shogunato. E a primeira grande... que o Japão começou a ter contato com os povos ocidentais, sua economia cresceu até se tornar uma das maiores da Ásia. O governo, claro, queria que essa economia continuasse crescendo. E a resposta estava em outra lição que os japoneses já tinham aprendido com os países ocidentais: o imperialismo. Um dos motivos da economia de nações como França e Inglaterra serem tão fortes era que eles tinham colônias espalhadas no mundo inteiro. Quanto mais colônias, mais matéria-prima e mais mercados consumidores aquela nação tinha. Com isso em mente, o governo japonês decidiu que o melhor caminho seria fazer com que o Império Japonês não fosse um império só no nome, mas também no número de colônias. Então, eles subiram até o alto do Monte Fuji e olharam na direção do continente. E a partir daí, a política externa japonesa passa a ter como meta se expandir na Ásia. Do imperador Hirohito assumiu o trono em 1989, todo mundo já esperava que o Japão fosse dar a largada definitiva para o século XXI. No fim da década de 80, a economia japonesa era muito menos sólida que parecia. Os japoneses faziam com que esses bancos emprestassem dinheiro toda hora. A bolha estourou nos anos 90, fazendo... All of a sudden, land and asset prices stopped rising. The stock market dropped by 32%. More than 5 million Japanese lost their jobs and did not find employment elsewhere. Copa do Mundo foi levada para lá em 2002, vencida pelo Brasil. Acabou! É penta! Essa é a única... Mas não podemos deixar de... Em 2019, o imperador abdicou do trono. Isso nos leva ao imperador Naruhito, o atual ocupante do trono. E ele já pegou uma bucha aparecendo no planeta. O Japão, o que fez o governo até mesmo adiar a realização dos novos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas vocês já sabem disso, é o número 126 a ocupar o trono. E como eu disse antes, as evidências históricas apontam que ele, seu pai e todos que vêm do Kinmei, aquele que assumiu o trono 1500 anos atrás e é o primeiro. Então, quando nós olhamos para